Muito bem, nós chegamos então à parte 3 dessa aula, aula número 2, onde a gente está falando de funções do Excel, funções básicas. A gente vai deixar funções mais complexas para depois. Então vamos falar sobre algumas funções de áreas especialistas. Coisa rápida para a gente conhecer um pouquinho, algumas que talvez a gente queira usar, tá bom? Então vamos começar aqui, vamos lá. Bom, você está vendo aí que nós temos aqui algumas informações para a gente continuar, tá? Até agora a gente viu as funções básicas, então, de manipulação de texto, data e hora, etc., matemática, e ainda vamos ver algumas coisas interessantes antes de a gente entrar na aula número 3 com funções mais complexas como C, soma C e proc V. Let's go! Vamos começar com funções financeiras, né? As funções financeiras, só um momentinho aqui que o negócio não, provavelmente você não está vendo meu rosto, agora sim. As funções financeiras, quais são? Muitas, tem muitas, mas são interessantes. Elas trabalham com previsões de lucro, investimento, juros, para quem trabalha na área financeira ou até RH mesmo, né? É interessante, sim. A gente vai ver algumas só que eu separei aqui para vocês terem uma ideia de que tipo de coisa é possível fazer com Excel. Por exemplo, a função VF refere-se ao valor futuro. Por exemplo, você quer saber quanto vai ficar, quanto você vai conseguir de rendimento numa poupança, deixando lá por algum tempo, ou quanto você vai pagar de parcela de um empréstimo. Aí a gente usa uma outra função chamada PGTO, pagamento, né, usada para pagamento. Então a gente vai ver duas funções aqui: VF, valor futuro, e PGTO, pagamento. A sintaxe para usar essas funções é a seguinte: se for valor futuro, você tem que passar esses parâmetros para ela: taxa, número de parcelas, pagamento, VP, tipo. Se for o pagamento, você tem que passar taxa, número de parcelas, VP, VF, tipo. O que é cada uma dessas coisinhas aí? Bom, é isso aqui, ó. Taxa é o valor em porcentagem de juros por período. Por exemplo, você vai emprestar ou vai fazer colocar dinheiro numa poupança que rende 2% ao mês. Então essa é a taxa, 2%. 2% ao ano. Se você for trabalhar com períodos de anos, não tem problema. É que depois você tem que mudar o NP lá para anos, né? Então o que vale é a quantidade de períodos ou por período. NP é o número de parcelas ou o número de períodos, né? Na verdade PER é períodos. Mas se você estiver pensando em mensal, período é mensal. Se você estiver pensando em anual, período anual. Pagamento. Esse aqui é usado, por exemplo, no caso do valor futuro, se você tem um valor de capital e mais juros que você já tem em mãos. Mas se você emprestou dinheiro, você não tem esse dinheiro em mãos, então você normalmente coloca 0. Valor presente. Então esse é o valor que você entregou, por exemplo, no caso do valor presente, no caso de um empréstimo, é o valor que você vai emprestar. No caso de um financiamento, no caso de uma poupança, é o valor que você vai depositar e vai colocar na poupança. Então esse é o valor presente. O valor futuro é justamente o valor que vai já com juros, né, somados no futuro, ou o valor que você vai receber de volta se for um investimento, ou é o valor que você vai ter que pagar ou no final das contas. E aqui é o tipo. Esse tipo aí é caso você pague no início do período ou 0 ou no final do período 1. Melhor, no final do período 0 no início do período 1. Normalmente você vai pagar no final do período porque você não sai fazendo um financiamento ou algo e já sai pagando a primeira parcela. Muito bem, vamos ver exemplos então, primeiro de valor futuro. Então, por exemplo, a pessoa quer investir 10 mil reais em uma determinada poupança cujos juros é 0,5. E então ele quer deixar lá por 24 meses. Quanto que ele vai receber no final? Você está vendo ali embaixo que deu 11,271, né? Mas vamos fazer isso aqui no Excel diretamente. Vamos lá. Aí tá. Vamos lá. Então é o seguinte. Vamos abrir mais uma planilhinha aqui. E vamos fazer aqui, ó.
Então eu disse que o investimento é de, vou jogar aqui na célula D, o investimento é de 10 mil, 10 mil. Posso transformar isso aqui em reais para ficar mais bonitinho, né? Cadê o monetário aqui? Moeda. Muito bem. Os juros é de quanto que eu falei? Quanto eu tinha falado? Não lembro. Os juros é de 0,5 ao mês. Então eu coloco aqui, ó, 0,5% ao mês. Pode digitar por cento aí. Ao mês. Quantas parcelas? Ou eu vou deixar quantos meses rendendo? Vou deixar 24 meses, 2 anos, depois eu pego o dinheiro de volta. E aí? Quanto vai ficar isso? Quanto que vai ficar essa brincadeira aí? Quanto que eu vou conseguir receber de volta? Vamos fazer o cálculo. Vamos usar o Excel para fazer o cálculo. Então é simples. Resultado. Eu começo aqui com uma fórmula de VF, valor futuro. Então primeiro ele pede a taxa. A taxa é essa aqui, ó, 0,5 por mês. Depois ele pede o número de parcelas, 24. Depois ele pede para eu colocar o pagamento. O pagamento é se eu tivesse já algum dinheiro já recebido da poupança, mas eu não tenho. Então esse pagamento eu simplesmente ignoro ele, coloco outro ponto e vírgula, tá vendo ali? Ignoro ele e ele pula, não tem problema. Ele vai considerar como zero. Ou você digita zero também, não tem problema. É, duas opções aí. Agora, o valor presente é o valor que eu estou jogando lá dentro da poupança, 10 mil reais. Só que veja só, eu não estou, esse valor como eu estou colocando, eu tenho só que colocar um menos aqui na frente e depois eu seleciono o D4. Por quê? Porque esse dinheiro está saindo da minha mão. Para mim é uma subtração, é menos o investimento, que eu fiquei sem esse dinheiro. Tipo, eu coloco zero para ele poder pagar no final. É isso daí, ó. Então o resultado deu R$ 11.271. Depois de 2 anos, o meu 10 mil reais virou R$ 11.271. Muito pouco, né, pessoal? Mas infelizmente algumas poupanças é mais ou menos isso aí mesmo, né? Por incrível que pareça. Estou voltando aqui na nossa janelinha para você ver que é isso que aconteceu, ó. A fórmula é isso aí, ó. VF, C2, C4. Os dois pontos e vírgulas que estão ali é porque eu ignorei o valor de pagamento. Coloquei um menos porque eu estou tirando esse dinheiro da minha mão, 10 mil reais, e o zero no final. Aqui a explicação dessas ideias que eu acabei de falar. Não é difícil, né? Bem interessante, bem curioso. Se tiver uma poupança melhor, que rende mais do que 0,5 por mês, talvez seja interessante. O pagamento é meio que ao contrário disso. Então esse exemplo mostra, por exemplo, uma pessoa vai pagar por mês um empréstimo. Quanto que ela vai pagar por mês um empréstimo de 10 mil reais, de novo, cuja taxa mensal é de 2%. Ela parcelou em 24 vezes. Então você está vendo ali embaixo que vai dar uma parcelinha de 528,71. Mas como é que a gente chegou nisso? Então vamos lá. Vamos colocar as informações aqui, de novo no Excel. Então vou fazer aqui do lado agora. Então vamos lá. Empréstimo. Quanto que eu quero emprestar? Quero emprestar 10 mil reais. Transformar em moeda aqui. Qual é a taxa de juros para esse banco que eu estou usando? É de 2% a um mês. Até que não é muito, né? Quantas parcelinhas? Parcelinhas 24, 2 anos para pagar. Tá bom, né? Resultado, muito tempo também é ruim. Fica preso nessa conta. Resultado, quanto vai dar isso? Então vamos fazer a continha aqui. PGTO, pagamento. Começa com a taxa. Taxa tá aqui, ó, 2%. Número de parcelinhas tá aqui, ó. Valor presente. Valor presente não é nada, né? Eu não tenho dinheiro. Eu estou emprestando, tenho zero dinheiro. Então, zero.
valor futuro. Valor futuro é essa grana que eu quero emprestar. Como eu já saio devendo, eu estou emprestando, pegando 10 mil, mas já saio devendo 10 mil, então, na verdade, eu tenho que colocar um menos aqui de novo. Por quê? Porque eu já estou devendo 10 mil e vou pagar os juros em cima dele. Tipo, pode colocar 0, que é para pagar no final. Que é para pagar no final do período, final do mês no caso, né? Muito bem, então essa é a soma, é a continha aqui, ó. Olha lá, deu 328. Por que deu 328? Devo ter errado alguma coisa aqui. Vamos ver o que eu errei? Então você deve estar vendo agora aí, ó. E a fórmula ficaria assim, ó. C2, C4 menos C3. Ah, eu inverti aqui, ó. Perdão, tá vendo? É que é fácil, mas às vezes tem um errinho aqui. Então o que eu fiz de errado aqui? Na verdade, aqui é o contrário, né? Não é o valor futuro que eu quero, é o valor presente. O valor presente é menos 10 mil. O valor futuro que eu não tenho, que fica o ponto e vírgula sem nada aqui. Aí sim, 528. Opa, 528,71. Aí que é legal o seguinte. Eu quero aumentar isso aqui para 36 parcelas. Olha lá, fica 392,33. Mas os juros tá meio alto, 6%. Opa, R$683. E aí você vai testando aqui, né? Bem legal, né? Eu acho legal. Então tá aí, ó. A função. Aí explica aqui, ó. O valor futuro está vazio, o valor presente é negativo porque a pessoa não tem o dinheiro. Então, 0 para você pagar no final do período, que é de um mês. Certo? Então, até aqui vimos funções financeiras, tá? Interessante, né? Tem muitas outras funções financeiras. Eu escolhi duas que tem a ver com coisas que a gente lida no dia a dia, né? Juros, pagamento de parcela de financiamento, coisas assim, né? Vamos entrar numa outra área agora rapidamente. A área que a gente vai entrar agora é a área estatística. Vamos dar uma olhada lá. Olha lá, funções estatísticas, até apareceu aí já, desvio padrão. Algumas funções estatísticas até já usamos, aquelas funções de média, tem muita estatística também. Mas outra que é interessante é o desvio padrão, que ele calcula um ponto de dispersão de um grupo de valores. Então o desvio padrão, ele ajuda a gente, por exemplo, a entender se alguma coisa está muito fora, né? Por exemplo, um grupo de pessoas que recebem um determinado salário. Se tem alguém muito fora daquele valor ali, o desvio padrão vai indicar. Tem várias opções, fazendo cálculos a partir de amostras e a partir de população total, como você está vendo aí embaixo. O desvpad.a são valores de amostra, desvpad.p são valores de população e não de amostra, como está escrito aqui. Esquece o que está escrito aqui. Bom, como é que a gente faz então? No exemplo aqui abaixo, né, a gente fez o exemplo dos dois. Na fórmula, na célula F3, né, nós temos a fórmula desvio padrão com amostra e na outra desvio padrão com população. Dá uma diferença pequena, mas aí os estatísticos vão explicar melhor por quê, né? Mas o que eu estou enxergando aqui nessa conta? Eu fiz aqui uma lista simples com valores e salários, né, a partir do C3, ó, C3. Valores e salários de cada pessoa. Perceba que o Adão tem um salário muito maior do que os outros, né? Por causa do salário do Adão, o desvio padrão se tornou 3.100, mas o salário do Adão está muito fora, né? O desvio padrão indica que está muito fora o salário do Adão, né? E por causa do salário do Adão, até os outros estão ganhando pouco, né? Devido ao Adão ganhar tanto. Então isso indica uma dispersão aí da minha conta, né? Uma dispersão lá por volta do R$3.100. Se eu tivesse mais valores aqui, se eu tivesse, por exemplo, 150 funcionários e só o Adão ganhasse 9.000, então esse desvio padrão ia ser mais baixo, ia ser mais consistente. Eu ia perceber que o Adão realmente está muito fora do padrão, mais fora ainda do que está aqui. Entendeu? Imagine o seguinte, imagine que tem duas pessoas, uma ganha 1.200 e a outra ganha 3.100.
Então o desvio padrão vai ficar entre eles, não vai ficar tão longe. Mas se tiver muita gente ganhando 1.000 e pouco e um só ganhando 9.000, então aí vai dar para perceber muito facilmente a dispersão. Então esse é um exemplo de contas do tipo estatístico. Outras funções que a gente pode usar aí, né, para auxiliar. Nós vamos usar a função C nas aulas que vêm, que é o número 3, mas para usar a função C, por exemplo, nós temos outras funções que pode ser usada junto com ela. Por exemplo, a função E e OU. Essa função E e OU serve para eu fazer testes condicionais múltiplos. Vocês vão entender mais para frente. Também tem a função CErro, porque às vezes uma fórmula dá um erro, aí eu posso usar essa função CErro para verificar se deu erro ou não. Não é bem um erro que não era para dar, é um erro que pode acontecer, tá? Um erro calculado, vamos dizer assim. Então tem outras funções aí que serão usadas em determinadas situações. Agora, o que a gente gostaria de dizer para você é o seguinte: seja curioso, seja autodidata, fuce mais, aprenda, porque nós realmente não temos tempo para ensinar tudo, para abordar tudo aqui. Quais seriam então os próximos passos? Bom, a gente já viu várias funções, já comentei até com vocês os próximos passos, né? Basicamente a gente falar sobre as funções mais complexas, que está embutido o conceito de lógica de programação. São elas C, soma C, proc v. Então esse é o assunto da aula número 3. C, soma C, proc v. Prepare-se. Até lá. A gente se vê daqui a pouco na aula 3, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula número 2 com fórmulas e funções de vários tipos. Até mais!